Boa noite. Hoje, dia 14, é Dia Mundial de Conscientização e Prevenção de uma das doenças mais graves da atualidade, a diabetes. Nossa reportagem foi conversar com o endocrinologista Dr. Marcelo Miranda, que nos informa os cuidados que devemos ter. Estima-se que Pinhal tenha mais de 3 mil diabéticos. Se não tratada, a doença pode levar a problemas sérios de saúde e até a morte. Dr. Marcelo, quando a pessoa é considerada diabética? O diagnóstico de diabetes é feito de algumas maneiras. A mais simples é através de uma glicemia de jejum, que é medir o açúcar no sangue. 2 medidas acima de 126 já caracterizam a doença. A hemoglobina glicada, que é também um exame adicional, é diagnóstico acima de 6,5%. Existe também aquela curva glicêmica, que hoje em dia está sendo menos feita por ser um exame um pouco incômodo, porque você acaba tendo que ingerir uma quantidade grande de açúcar em jejum. Se for necessário, houver alguma dúvida e a glicose estiver entre 100 e 125, pode ser feito um exame complementar através da glicemia pós-sobrecarga, que é a famosa curva glicêmica. Aí pode constatar se houver alguma dúvida. E se não tratada, quais os riscos à saúde? Os riscos são vários, principalmente relacionados ao rim, onde pode ocorrer um problema de alteração do funcionamento do rim, a vista, com alterações na visão da pessoa, no coração, aumentando a chance de infarto, no cérebro, aumentando a chance de derrame. Então são várias complicações, também nas pernas. Todo mundo já sabe, todos conhecem, sempre tem alguém na família ou algum conhecido que já teve algum problema de amputação nos pés, ou alguma feridinha que não fecha por causa da diabetes. Então basicamente essas questões, rim, vista, circulação e outros órgãos importantes que são afetados por um diabetes mal controlado, principalmente. E quais os principais cuidados que o diabético deve ter? A primeira coisa é a consciência sobre a doença. O tratamento da diabetes não é só controle do açúcar. Envolve outras questões, como o controle do colesterol, a pressão, os cuidados com as medicações corretas, o emagrecimento nas pessoas obesas. Se a gente fizer uma estatística, 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2 estão acima do peso. Então, se elas emagrecerem, isso vai ajudar bastante. Então, o principal seria a alimentação correta, o uso de medicações adequadas ao perfil de cada paciente e o exercício físico que a pessoa gostar de fazer e conseguir fazer. Pode ser caminhada, natação, hidroginástica. O importante é fazer um exercício que a pessoa sinta prazer naquilo. Então, a união desses fatores é que fará com que a doença seja controlada. E no caso, quem não tenha diabetes, qual a prevenção? Aí o ideal é isso mesmo, controle de peso, exercício físico. Em alguns casos, hoje em dia, eles fizeram até um estudo comparativo, pessoas que tinham glicoses levemente alteradas, mas que não eram diabéticas ainda, tipo glicemia 105, 110. Aí fizeram grupos com mudança radical no estilo de vida, com emagrecimento forte, exercício e uso de uma medicação que também pode ser feita. E viram que as pessoas que emagrecem bastante, elas acabam tendo menor chance de diabetes, mas a longo prazo elas vão ganhando peso de novo. Então, em 6 meses, a chance diminui mais até que naquele grupo que usa uma dosinha pequena de um remédio que hoje em dia é usado também para prevenção. Mas, em alguns casos, a medicação a médio e longo prazo ela pode ser usada para prevenir. Então, se eu começo a medicação hoje numa glicemia de 110, e se a pessoa também melhora os hábitos, daqui a 3, 4 anos, ela pode não se tornar diabética ainda. Ao passo que, se eu não fizer nada, daqui a 6 meses ela vira diabética. Então, existem algumas estratégias importantes de prevenção. Para quem não está diabético ainda, ou seja, está absolutamente normal, mas tem risco, ou quem está na pré-diabetes, com uma situação mais leve. Nesta quarta-feira, 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Há uma campanha de conscientização nesse sentido, né? Isso, nós temos esse mês duas campanhas com a cor azul, que é a próstata e também a diabetes. Certo? Então, alguns lugares de São Paulo e do mundo são iluminados em azul, para lembrar as pessoas da diabetes. É uma campanha importante, porque o Brasil tem aproximadamente 15 milhões de diabéticos, e como você falou, 3 mil aproximadamente em Pinhal. Mas isso chama atenção porque metade somente sabe. Quer dizer que só 7 milhões e meio sabe que tem diabetes. E pior, só umas 3 milhões de pessoas estão tendo algum tratamento adequado. Então tem pessoas que vão descobrir a diabetes quando já tem alguma hemorragia na vista, ou quando já tem alguma ferida mais avançada na perna, ou quando infarta. Então é importante, a gente faz esse apelo também para os homens que muitas vezes protelam sua ida ao médico por medo da doença, que sempre pegar no começo é mais fácil. Quando está complicado é mais difícil realmente controlar a situação. E qual a principal recomendação que você gostaria de deixar
aos telespectadores? Rapidamente, duas. Primeiro que esse ano a campanha é a família e a diabetes, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Quer dizer que a família inteira tem que estar envolvida, porque senão a família vai acabar pagando preço junto com o paciente, em termos de custos e sofrimento. E o tratamento da diabetes não é só controle da glicose, então que procurem sempre um especialista na área para poder fazer o tratamento adequado.